As pessoas preocupadas e ansiosas devem aprender este hino e guardar. O nosso Deus é o Deus que nós devemos descansar nele. Não ter preocupação, pois um só cuidado seria muito para você. Então aprenda a descansar. A Bíblia está recheada de versículos que manda nós transferirmos ao Senhor a nossa preocupação e ansiedade. Mas muitas pessoas não conseguem. Tudo que está na Bíblia, irmãos, é possível de viver. A Bíblia não tem nada impossível. Deus não é um Deus injusto que vai pedir a você uma coisa que você não possa fazer. Deus nos deixou a capacidade dele, a presença do Espírito em nós. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Eu quero estar lendo os versículos 14 e 15. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler os versículos 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lucas é um historiador, ele começa o Evangelho, capítulo 4, dizendo que Jesus inicia o ministério dele aos 30 anos. E ele parece à margem do Jordão para ser batizado por João Batista. E a Bíblia diz que ele é batizado por João. E ao sair da água, a Bíblia diz que Jesus ora pela dependência que ele tinha do Pai. No momento que ele ora, a Bíblia diz que os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e abre o céu e de uma voz ressoa: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. As três pessoas da Trindade estão ali: o Filho, o Espírito e o Pai. E a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito, é levado ao deserto. Mateus diz que era para ser tentado. 40 dias que ele passa na tentação, 40 dias que ele passa em oração e jejum. E lá ele resiste à tentação por nós, porque se Jesus fracassasse ali, nós estaríamos perdidos. Mas ele foi vencedor, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. A função do Espírito é essa capacidade extra que ele nos dá para viver a vida cristã. Quando nós olhamos a palavra de Deus e olhamos a primeira menção na palavra de Deus sobre o Espírito, está lá no versículo 2 de Gênesis: e o Espírito pairava sobre as águas, porque a terra era sem forma e vazia. Ele estabelecia ordem, ele dava ornamento, algo que tinha se corrompido. A Bíblia diz que o Espírito, quando você vai para o livro da sabedoria, Jó, ele diz que é ele que ornamenta a beleza que nós contemplamos da natureza. Quem faz isso é o Espírito. É ele que cria, é ele que adorna, é ele que preserva. Então é uma pessoa que ela está em toda a palavra de Deus. Quando Deus chama Moisés, Deus o capacita com o Espírito Santo. Os demais não tinham, mas Moisés tinha. No capítulo 18 de Êxodo, o sogro dele vai fazer uma visita e vê o trabalho estafante dele. Falou: você não vai aguentar, divide a sua carga. Lá no capítulo 11 de Números está a divisão da carga. A Bíblia diz que Deus vem sobre Moisés
e tira o espírito dele e coloca sobre 70 pessoas, porque era dele, e distribui para o trabalho de juiz. E havia 2 homens que não estavam naquele momento, eles estavam no arraial. Não vou querer saber o nome, senão vocês vão fazer cola. Está lá no capítulo 11. De 2 pessoas que não estavam no arraial, eles foram cheios do Espírito lá não estavam juntados no arraial e profetizavam. E veio um moço correndo para Moisés e disse: ó, tem 2 caras lá profetizando. E Josué disse: olha, proíbe. Moisés fala: quisera que todos vocês profetizassem pelo mesmo Espírito. Quando Deus dá uma ordem a Moisés no deserto para a construção do tabernáculo, começa no capítulo 25 de Êxodo. No capítulo 31, Deus diz para Moisés: Moisés, não se preocupe, eu já enchi um rapaz lá da tribo de Judá, Bezaleel, cheio do Espírito Santo, para ele fazer a obra. Logo, o Espírito é um instrutor. No meio do deserto, a obra de metais preciosos, ouro, prata, bronze, esse rapaz foi fazer pela capacidade do Espírito Santo. Então, ao longo do Velho Testamento, Davi, quando foi ungido rei, mesmo sem assumir o reinado, a Bíblia diz que no momento que Samuel derrama o azeite sobre ele, Deus era com ele. Deus passa a guiar os passos de Davi. Aonde Davi ia, ele obtinha sucesso. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ele enfrenta Golias pela capacidade do Espírito de Deus. Nós precisamos entender, e Jesus começa o ministério nessa dependência do Espírito, porque ele precisava mostrar para nós. Jesus, ele tinha a natureza divina, mas também tinha a natureza humana. Ele era o filho do homem, mas ele abriu. Paulo diz em Filipenses: sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou da sua forma, para mostrar para mim e para você que na dependência do Espírito nós podemos fazer. Jesus fez, e ele diz que ele entrava nas sinagogas cheio do Espírito Santo, e as pessoas se maravilhavam e glorificavam a Deus. Os milagres que Jesus fez, ele fez na total dependência do Espírito Santo. Se Jesus usasse do seu direito de filho, do seu direito divino, ele não precisava de orar tanto. Ele ora mostrando para nós a necessidade da oração na vida do crente. Para encher-se do Espírito, nós precisamos do Espírito de oração. Quando nós vemos na leitura introdutória que nós fizemos no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito, com um vento impetuoso e veemente, desce sobre aquelas pessoas, 120 pessoas que estavam reunidos no cenáculo, ele veio para ficar para sempre com a igreja. Ali surge a igreja, e ali surge o ministério do Espírito Santo. Quando Paulo começa a entender a fusão do Espírito, o ministério do Espírito Santo em nós, ele diz que é um ministério glorioso, acima de qualquer coisa feita no Velho Testamento, porque lá tudo era passageiro e lá tudo era transitório. Agora nós temos a presença do Espírito, ele habita em nós. Nós precisamos, irmãos, entender a mensagem e a função do Espírito Santo. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, Jesus tem 3 anos de ministério na terra.
E ele faz milagres e prodígios, cura, liberta e salva. Essa foi a grande missão de Jesus: curar, libertar os oprimidos. Capítulo 4, versículo 18. Ele entra na sinagoga e ele procura, ele dá um livro do profeta Isaías. A Bíblia diz que ele procura no profeta Isaías. Quando ele acha o capítulo 61, ele lê na sinagoga. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, anunciar as boas novas, para colocar em liberdade os cativos, para libertar os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele senta, e a Bíblia diz que todos os olhos estavam nele, porque a palavra que ele leu era uma palavra vivificada pelo Espírito, porque dele saía graça. E ele diz: hoje se cumpriu esta palavra no meio de vocês. Porque naquele momento ele estava pessoalmente revestido da pessoa para fazer milagres. No final do ministério dele, lá no capítulo, se não me engano, 15 de João, ele diz: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai. A capacidade que estava sobre ele é a capacidade que está sobre a igreja. Quando nós olhamos a igreja de Atos, ela dependia em todos os momentos da presença do Espírito. Nós vemos um episódio no capítulo 8 de Atos. Houve uma perseguição sobre os crentes em Jerusalém. Os apóstolos ficaram em Jerusalém e as demais, a igreja saiu pelo deserto. A Bíblia diz que Filipe desce a Samaria e lá ele começa a pregar, e lá muitas pessoas são salvas, sinais e maravilhas eram feitos. E Pedro e João, sabendo disso, um dia desce para lá e ele chama as pessoas, vem aqui à frente, coloca a mão sobre eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. E tinha um rapaz que era chamado do grande personagem de Samaria, porque ele fazia também milagres através das magias. Era um grande homem, Simão, e ele vê aquele feito de Deus e ele quer comprar. E Pedro diz para ele: o teu coração é fel de amargura, porque ele queria posição. A sociedade chamava Simão de um grande vulto, porque ele fazia milagres, e quando ele vem para a igreja, ele larga o mundo, mas ele vê algo maravilhoso e ele quer comprar. As coisas de Deus não se compram com dinheiro, as coisas de Deus se compram na busca, na oração. Para você, e quando você busca o Senhor, você não procura reconhecimento, você abaixa diante do soberano. E o Simão queria comprar, porque ele queria ter o grande nome. Muitas vezes nós nos confundimos. Isso é filosofia, irmãos. Projeção pessoal nas coisas de Deus é filosofia grega, aonde você aparece. Na casa de Deus é Deus que aparece, é o Deus que é o grande, Ele que salva, Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não somos nós. Muitas pessoas querem trazer essa virtude pessoal. Não é, irmão. É dependência de Deus. E dependência de Deus não é pela capacidade humana, é pela revelação do Espírito Santo de Deus. E a igreja dependia do Espírito em todos os sentidos. Quando a igreja estava reunida em Antioquia, ela orava, a base dela foi oração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se manifesta. E ele diz:
separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A relação era tão profunda e tão intensa entre a igreja e o Espírito Santo que eles obedeciam. E ele tinha liberdade para agir. O Espírito Santo é a capacidade de Deus para que façamos as coisas corretas. A escolha dos missionários não foi o homem que escolheu, foi o Espírito Santo. Lá no capítulo 15 de Atos, versículo 28, no concílio, o primeiro concílio que tem na Bíblia, e eles são chamados por Tiago para uma conferência, e ele diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não imporem cargos sobre as pessoas, porque eles queriam que todos os gentios também obedecessem à lei. Aquele encargo pesado, e a Bíblia diz que pareceu bem ao Espírito, e eles falam assim: não, a recomendação nossa são 4 itens: se abster da prostituição, do sangue, da carne sufocada e dos ídolos. Essa foi a orientação do Espírito. O Espírito, ele vem trazer sobre a igreja um jugo suave. O Espírito vem trazer sobre cada um de nós entender a mensagem de Jesus, um jugo suave. E o Espírito pareceu bem a ele. No capítulo 16 de Atos, Paulo, na sua segunda viagem missionária, a Bíblia diz que ele tem uma intenção. Na primeira viagem, ele desce para a Galácia. Galácia, na Ásia Menor, eram povos mais simples. E Paulo passa e funda ali algumas igrejas, inclusive a da Galácia, Gálatas. Na segunda viagem, ele tenciona passar outra vez pelo mesmo lugar. A Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito de descer. E ele obedece, volta e vai para casa. À noite ele tem um sonho, onde uma pessoa, um personagem aparece a ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, a Bíblia diz que Paulo entendeu pelo Espírito que esta era a vontade de Deus, ele entrar na Europa com o Evangelho, e ele entra, e há um crescimento exponencial das igrejas na Europa. Ele começa com Filipos, e aí você vê, quando a orientação é do Espírito, você pode fechar os olhos e seguir, porque você vai ter êxito, porque o Espírito é Deus, o Espírito é uma pessoa. E Jesus cheio do Espírito. Irmãos, é bom falar de Jesus e da igreja primitiva. Agora, trazendo para o nosso momento. Qual é o momento, qual é o problema nosso, irmãos? De não depender do Espírito Santo para viver o Evangelho. Deus quer, o Espírito é o mesmo, e Deus tem interesse que a igreja dele seja cheia do Espírito Santo. Jesus disse: ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Quando você está cheio do Espírito Santo, você se torna uma testemunha viva de Deus aqui na terra. Como é que as pessoas te veem? Como um religioso que frequenta uma igreja, ou como uma pessoa que tem a pessoa do Espírito nela? Nós estamos vivendo um tempo de acomodação, zona de conforto.
Nós nos habituamos a frequentar a igreja um dia na semana. Talvez uma vez ou duas na semana, quando muito, pegar a Bíblia e ler. Oração eu nem digo, porque é difícil, e nós temos um adversário que não quer que ninguém ore. É por isso que se tem pouco batismo com o Espírito Santo, porque as pessoas estão desinteressadas a buscar. Só que essa promessa é para todos. E você tem uma promessa e não busca a promessa. Você não dá importância à promessa que Deus te deu. 9, 2 e 39 de Atos. E esta promessa é para todos, quando o Senhor Jesus chamar. Hoje as pessoas estão na zona de conforto. Se você chamar por lazer, vai todo mundo. Se você chamar por oração, não vem ninguém. E depois corre atrás de bênção, não vai receber. Eu falo isso na autoridade, não vai. Dê lugar a Deus se você é obediente. Quando nós falamos aqui a semana passada sobre o reino, Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus, e estas coisas que você fica ansioso correndo atrás, elas te alcançarão. Mas tem que priorizar Jesus. Nós abandonamos o caminho. A capacidade que Jesus mostra é o Espírito Santo em nós que nos leva à vitória. Nós olhamos para a palavra e olhamos para nós e achamos que somos super-homens. E a Bíblia diz que nós não somos nada, nós somos pó e cinza. E a nossa natureza, irmãos, é pecaminosa. Não existe, Romanos 7,18, não existe em nós bem algum, porque o pecado degenerou. No 7,23 diz que existe sim uma lei, a lei do pecado. Mas no capítulo 8, verso 2 diz: mas o Espírito de vida te liberta da lei do pecado e da morte. Quer viver uma vida santa? Encha-se do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te livrar. Porque a força do crente, o fazer sobrenatural, vem dele. Se você não tem o Espírito, você não é dele. Paulo que diz isso no capítulo 8, verso 9: quem não tem o Espírito não tem comunicação, não tem ligação, não tem identificação com Jesus. Porque Jesus é Espírito, Jesus é vida, e o Espírito traz em nós vida. Paulo diz: habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. É a presença do Espírito em nós. Nós deveríamos andar de joelho buscando a presença de Deus. A presença de Deus é o Espírito se manifestando no nosso coração. Paulo, no capítulo 6, versículo 17 de 1 Coríntios, diz: aquele que se une ao Senhor se torna com Ele um só Espírito. E ele fala da relação consensual, carnal. Aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela, mas quem se une ao Senhor se torna um só Espírito. Paulo sabia disso, porque ele dizia: agora não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Quando você é absorvido pelo Espírito, a vida gerada em você vem do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de acomodação. Nós não temos profundidade na palavra de Deus e não buscamos. Estamos contentes com uma água, com aquele chazinho, sabe? Estamos contentes porque estamos na zona de conforto. Nós temos que levantar. Há uma campanha aí da medicina para que se levante e se mexa para ter um bem para a saúde. Espiritualmente nós precisamos também nos levantar e posicionar.
Espiritualmente nós temos que nos colocar de pé para que sejamos cheios do Espírito de Deus. Um Espírito renovador, um Espírito transbordante, um Espírito que nos capacita a você mortificar a sua velha natureza para viver um Evangelho poderoso. Se você sabe disso, que você não tem bem comum, se você sabe que a sua natureza puxa contrariamente, está lá em Gálatas 5 e 17. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, porque ambos se opõem. A carne não quer nunca que você busque a Deus, e o desejo do Espírito é buscar o Senhor. Então você tem um peso, e para aniquilar este peso, só a presença do Espírito em nós. Outra coisa, a iluminação e revelação que o Espírito traz. É através do Espírito, irmãos, que nós vamos ter experiências com Deus. Nós vamos ser capacitados com Deus pelo conhecimento da verdade. Eu fico olhando, eu falei aqui há pouco tempo numa ministração do Espírito, Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, ele diz o seguinte, versículo 11 e 12, ele diz: o evangelho que eu vos prego, eu não aprendi de ninguém, mas tive por revelação do Senhor. Quando você olha a história, o primeiro evangelho que traz notícia de Jesus é o evangelho de Marcos, que foi escrito depois da epístola de Gálatas. Quem ensinou a Paulo? Lá ele fala profundamente sobre a missão do crente, a missão da igreja. Ele diz: eu aprendi diretamente do Senhor. Quem que ensinou a Paulo? O Espírito Santo. Ele quer também te ensinar. Essa é uma das funções do Espírito. Ensinar a palavra. É o professor por excelência. Nós queremos buscar em pessoas, nós queremos buscar nos eruditos, até permitido, mas desde que você não anule a palavra, desde que o ensinamento esteja confirmado com a palavra, porque a Bíblia confirma a própria Bíblia. Não são pessoas que confirmam a Bíblia, é ela mesma. A verdade da Bíblia é confirmada pela própria Bíblia, que é a verdade absoluta de Deus. Conceitos humanos têm que estar aqui, e nós deveremos ser crentes bereanos. Falou lá, confirma aqui. Se não tiver princípio aqui, heresia, irmãos. E tem muitas pessoas com heresias no coração. Aprendem errado e não vão para a palavra, não vão submeter ao excelente professor, porque querem as coisas mastigadas. Quando você submete a ele, você tem que dar tempo a ele. Paulo, quando é convertido e vai a Damasco, a Bíblia diz que de Damasco ele vai para a Arábia. Possivelmente ele passa no monte do Senhor 3 anos, Horebe lá, e de lá ele vai para a Cilícia, passa mais 10 anos buscando e orando ao Senhor. É lá que ele tem revelação. Tem pessoas que aceitam Jesus hoje e acham que são capazes de dirigir a igreja. Por isso que tem um monte de igreja aí fazendo aberrações, porque não tem tempo para o Senhor. Na minha concepção, menos de 10 anos de crente, não dá para separar ninguém para o ministério de Deus. Porque a pessoa tem que estar embasada, irmãos, ter experiência com Deus. Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Buscar a Deus, estudar a palavra, submeter ao ensino do Espírito e ter experiência, ouvir a voz de Deus. Deus fala.
quem tem ouvidos, ouça o que Deus, o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Isso é experiência. Nós temos falado muito no nosso discipulado. As pessoas têm que ter uma interação com o Espírito, com esta pessoa, para caminhar na presença, para não fazer bobagem na caminhada, irmãos. Nós temos uma pessoa que quer te instruir a fazer o melhor para Deus, que é o Espírito Santo. Foi por isso que o ministério de Jesus foi profundo, porque ele dependia do Espírito. Você vê a história da igreja primitiva, foi auspiciosa, porque dependia do Espírito. E eles em todos os lugares estavam orando incessantemente. E nós precisamos também. Outra coisa interessante além de ensinar, tem coisas que nós precisamos de uma revelação. Eu disse o seguinte: Pedro, na sua epístola, ele diz: o nosso irmão Paulo escreve coisas tão difíceis que as pessoas deturpam. E Pedro teve uma experiência pessoal de andar com Jesus. Paulo não teve. Mas Pedro, trachando a profundidade da palavra de Paulo, era superior a tudo que ele, em convivência com Jesus, não tinha aprendido. Por quê? Porque quando você se dá ao Espírito, ele revela para você. Nós precisamos, irmãos, nos encher do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, nós nos apresentamos a Ele com o rosto descoberto, e vamos crescendo de glória em glória na própria imagem do Espírito. O crente não foi chamado para viver uma vida estática, visto que o Espírito é uma pessoa dinâmica. Ele precisa ser acionado, mas ele é dinâmico. Logo, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele se torna também uma pessoa dinâmica. As pessoas prostradas, elas têm o Espírito sob medida. E a Bíblia diz que o Espírito em nós, ele flui e nos leva a fazer a vontade de Deus. Nós precisamos andar no Espírito e viver cheio do Espírito de Deus. Nós precisamos, irmãos, esse revestimento do Espírito que vem através do batismo. Nós estamos numa campanha aqui na segunda e terça, e Jesus já tem feito alguma coisa, batizado pessoas com o Espírito Santo. Nós queremos que você também entre nessa campanha e procure ser revestido do Espírito Santo. É a entrada sua no ministério do sobrenatural. Busque a Deus, porque é uma promessa gloriosa. Só você tendo, você vai saber a importância disso. Outra coisa que a gente olha com um tempo, pessoas que foram batizadas, mas pararam no tempo, nem renovadas são, nem falar em línguas mais elas falam. Eu não falo em línguas no púlpito, irmão. Vocês nunca viram falar, mas eu tenho uma renovação com Deus. Eu falo em línguas no meu lugar secreto, porque a palavra de Deus manda assim. Então eu procuro, porque se eu sou batizado, há um interesse de Deus que eu seja edificado nele, e as línguas nos edificam. Então procure uma renovação de Deus. Amém?